Olá, morecos! Hoje eu vim com uma tag pra vocês, a primeira tag desse canal. E sem enrolação, vou começar rápido com ela. Nossa, que bagunça. Deixa eu fechar, né? Sem enrolação, porque essa tag é muito grande. Então, vamos à primeira perguntinha. Se eu estiver olhando pra lá, não estranhem, porque as perguntas estão lá. Se eu fosse um mês... Eu acho que se eu fosse um mês, eu seria dezembro. Porque dezembro é muita festa, ano novo, vida nova, tudo novo. E acho que eu sou assim. Se eu fosse um dia da semana, eu seria segunda. Primeiro porque segunda-feira é minha folga. E todo mundo odeia segunda, praticamente. Mas eu gosto, porque a segunda é meu dia de preguiça. Então, segunda. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria primavera, porque eu gosto das flores. Se eu fosse um planeta... não sei. Vênus. Foi o primeiro que veio na minha cabeça. Se eu fosse uma direção, seria norte, por ser sempre pra frente. Não olhar pra trás, nem pros lados, sempre pra frente. Se eu fosse um móvel, acho que eu seria uma estante. Não sei. Uma estante. Se eu fosse um pecado, sem dúvidas, eu seria preguiça. Eu sou muito preguiçosa, muito. Mas, tipo assim, meu quarto, eu organizo muito meu guarda-roupa. E eu não gosto que ninguém mexe. Então, minhas coisas de beleza, assim, eu sempre deixo organizada. Mas nas minhas partes da roupa, é uma bagunça total. Então, mas eu sou muito preguiçosa pra arrumar, muito. Se eu fosse um sentido, acho que eu seria... paladar. Não sei. Seria paladar, porque eu como muito. Se eu fosse uma pedra, seria um diamante. Porque eu brilho. Sou purpurina. Só que não. Se eu fosse uma planta, uma margarida. Foi a primeira que veio na minha mente. Mas eu acho ela bonita, né? Bonitinha. Eu não gosto muito de planta, apesar de eu ter falado da primavera lá atrás. Mas, tipo, eu gosto de planta, mas eu não tenho hábito de cuidar de uma planta. Então, se eu tivesse uma planta, a planta ia morrer na próxima semana, porque eu não sei cuidar de planta. Se eu fosse um clima... Não, peraí, se eu fosse... Não! Gente, que burra! Se eu fosse uma planta... Planta? Não sei que planta que eu seria, então pula. Aí, se eu fosse uma flor, aí sim, a margarida. Se eu fosse um clima, eu seria frio pra esquentar todo mundo, porque eu sou fofa, sou meiga. Se eu fosse um prato, eu seria batata, qualquer tipo de batata, porque eu amo batata, então eu seria batata. Pode ser batata recheada, batata frita, batata doce, qualquer tipo de batata. Eu amo batata. Se eu fosse um instrumento musical, acho que eu seria um violão, porque eu sempre quis aprender a tocar violão. Eu até comecei a fazer aula de violão, mas aí eu tive que parar. Não é que eu tive que parar, eu quero aprender, mas eu não me interessei pela aula. Aí eu parei, aí eu só fiquei com aula de canto. Mas eu parei também agora. Se eu fosse um elemento, acho que eu seria o fogo, radiante. Fogo. Se eu fosse uma cor, eu seria lilás, porque eu gosto de lilás, roxo. Então eu seria essa cor. Se eu fosse um animal, acho que eu seria uma leoa. Uma leoa. Se eu fosse um som, acho que eu seria o som de uma bateria tocando, porque eu sou muito elétrica. Então eu seria de uma bateria, ou de uma guitarra. De uma bateria, de uma guitarra, vocês decidem. Se eu fosse um sentimento, acho que eu seria saudade. Porque eu sempre tô sentindo saudade de algo, não é nem de alguém, sabe? Ah, eu sinto saudade das coisas velhas que eu joguei fora. Eu sinto saudade de tudo, então, a saudade. Se eu fosse um lugar, acho que eu seria meu quarto, né? Por quê? Aqui eu durmo, aqui é minha cara, bagunça é minha cara, então acho que eu seria o quarto. Se eu fosse um sabor... doce. Gente, eu amo doce.
Então, sem dúvidas, doce. Se eu fosse uma palavra... Amorosa. Seria amorosa. Se eu fosse um objeto, meu celular seria. Se eu fosse uma parte do corpo, seria os olhos, né? Porque os olhos vê tudo. Se eu fosse uma parte do corpo, já foi. Se eu fosse um número, seria o número 8. Se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo da paz. Não sei, foi o primeiro que veio na minha mente. Se eu fosse uma música... Uma música? Não sei. Posso pular, né? Posso, porque eu não sei. Gente, eu não sei, porque eu não sei, então eu não vou responder, né? Acabou! Fui procurar, mas acabou. Acabou. Então, gente, eu fico por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de clicar no joinha, porque ajuda muito. Compartilhar com seus amigos, família, com todo mundo. E deixar aqui embaixo nos comentários o que achou desse vídeo. Se vocês quiserem também, pode pedir vídeos aqui embaixo nos comentários que eu faço pra vocês. E é isso, gente. Um beijão e tchau!